Nós entendemos que, assim como o consumidor não pode ser prejudicado pela guerra, o produtor não pode ser favorecido pela guerra. Então tem que haver um balanço entre uma coisa e outra. O produtor que mantém seus custos de produção não pode, em virtude de um conflito externo, que nada tem a ver com a economia brasileira, começar a oferir lucros extraordinários, abusivos. A pedido do presidente, nós criamos 2 novos tipos para caracterizar a abusividade do distribuidor. Tanto no caso de um armazenamento de combustível injustificado, quanto do aumento abusivo do preço, que passa a ser fiscalizado pela ANP a partir de critérios objetivos. A agência vai especificar, a partir da edição da medida provisória, como se verifica a abusividade por parte do distribuidor. E vai ter o poder de punir esse distribuidor a partir de regras objetivas. Um conjunto de medidas temporárias que tem a ver com um estado de alerta em relação ao que está acontecendo no mundo. Nós não podemos, então, adiar mais uma definição. Não permitir que os efeitos da guerra afetem o dia a dia do brasileiro, o dia a dia da brasileira. Esse, na verdade, é o vídeo tirado fora de contexto pela ala bolsonarista no nosso país, né? Pegando até agricultores, né? Agricultores, pequenos agricultores, né? Que usaram esse vídeo justamente para dizer que o Fernando Haddad, ministro da Economia do governo Lula, está dizendo que o agricultor não pode se beneficiar com a guerra. Em momento algum, o ministro falou em agricultor. Fala-se de combustíveis. Fala do produtor de combustíveis. Foi isso que eu entendi. Não, em momento algum, o Haddad, né, o ministro da Economia, falou em agricultor. Não falou em agricultor. Ele fala, né, porque a guerra não pode prejudicar o povo brasileiro. Mas o produtor também não pode se beneficiar com a guerra. Essa que é a verdade. Seja lá, vão ser os donos de postos aí, né? Eles não podem estar armazenando combustível e cobrando um preço exorbitante aí no preço do combustível, que é o que está acontecendo, né? Que é o que está acontecendo. Mesmo o governo zerando o imposto sobre PIS/COFINS aí em cima do diesel, mesmo assim, tem posto cobrando um valor exagerado em cima do combustível. É isso que o Fernando Haddad falou. Ele não falou, o produtor de cebola, o produtor de soja, o produtor de feijão não pode se beneficiar com a guerra. Mas eu vi agricultores, né, principalmente o agricultor mais jovem, né, presta atenção no que vocês colocam, né, presta atenção no que vocês assistem, presta atenção em tudo, mas não tira de contexto o vídeo colocado pelo ministro da Fazenda. Ele não falou isso. Ele não falou da questão do agricultor. Mas já que estamos falando do agricultor, eu acho engraçado assim, que tem gente, né, produtores de cebola aqui de Santa Catarina, que esse ano, né, bateu recorde na produção de cebola aqui no estado de Santa Catarina. Então, quando bate recorde, o preço tende a baixar. Engraçado, quando era 70 centavos o quilo da cebola, o produtor culpava o Lula. O agricultor culpava o Lula. A culpa era do governo. Agora, depois dos carnaval, né, a cebola foi a R$2, eu vi agricultor vendendo a R$2 a cebola, daí a culpa é do suor do trabalhador, sempre é o suor do trabalhador que está em jogo, sempre. É o agricultor que soa a camisa, né, que trabalha para conseguir um preço, ele quer vender um preço melhor. Mas e por que só quando o preço é baixo a culpa é do governo? E quando está alto, daí ninguém fala em governo. Lembrando que o governo não consegue controlar o preço do produto pago ao agricultor. É a lei da procura e da oferta. É a lei da procura e da oferta. Se não tem um produto, o preço tende a subir. Se tem sobrando, o preço tende a baixar e vai achar quem paga melhor, né? Vai achar quem paga melhor e vai ter aquele que vai pagar o preço que está bem abaixo. E assim por diante, né? Mas a questão do vídeo não tem nada a ver com o produtor, agricultor rural, agricultor familiar, nada a ver. É o combustível. Quando fala em produtor, né? A guerra não pode prejudicar o povo brasileiro, mas o produtor também não pode se beneficiar com a guerra, que é os postos de gasolina. Essa que é a verdade. Até o próximo vídeo aí.